Esperança é uma moeda que eu levo comigo. Um penny americano que ganhei de presente de um homem que passei a amar. Em certos momentos da minha jornada, essa moeda e a esperança que ela representava foram as únicas coisas que me fizeram seguir em frente. Vim para o Oeste em busca de uma vida melhor, mas a pobreza, as dificuldades e a ganância transformaram meu sonho americano em pesadelo. Estes últimos anos têm sido um período de coisas perdidas, empregos, casa, comida. A terra que amávamos nos traiu, nos deixou alquebrados, todos nós, até os velhos teimosos que falavam sobre o clima e parabenizavam uns aos outros pela abundante colheita de trigo da estação. Aqui, os homens precisam dar duro para ganhar a vida, diziam uns aos outros. Os homens. Sempre os homens. Eles pareciam achar que cozinhar e limpar e criar os filhos e cuidar dos jardins não eram nada. Mas nós, as mulheres das grandes planícies, também trabalhávamos de sol a sol, labutando nas plantações de trigo até ficarmos tão ressecadas e queimadas quanto a terra que amávamos. Às vezes, quando fecho os olhos, juro que ainda sinto o gosto do pó. Olá pessoas, eu sou a Bia Rosante e hoje nós vamos conversar sobre o incrível Os Quatro Ventos da autora Christine Hanna, publicada aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Eu tive o privilégio, a grande sorte de receber esta obra em primeira mão. Sim, eu recebi essa prova antecipada, já fiz a leitura e vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre ele. De início eu pensei se eu não faria 5 motivos para... Mas quando falo de Christine Hanna, 5 motivos, 2 motivos, a quantidade de motivos é muito banal. Que a autora em si deveria ser o grande motivo. Os enredos da Christine Hanna, a forma como ela narra suas histórias, como ela nos conta sobre a vida de seus personagens, deveria sim ser o principal motivo para a gente ler tudo que essa mulher escreve. Texas, 1921. Os agricultores comemoram e vivem o pós-guerra. Olham para o clima e ficam felizes porque ele está muito favorável. As plantações de trigo, milho florescem, a colheita é farta, a mesa é abundante, tudo parece estar caminhando bem. A terra parece recompensá-los por todo o trabalho duro. Mas não para Elsa. Elsa tem 25 anos e é tida como uma solteirona, já que teria ali passado da sua idade casadora. E numa época em que o matrimônio era a única forma de dar liberdade para uma mulher e dar voz para ela, Elsa vê cada vez menos chance de um futuro. A família da Elsa a enxerga como uma pessoa de má aparência, muito fragilizada por um problema de saúde que ela teve aos 14 anos e muito dependente deles. Só que Elsa não é. Elsa só quer viver, ter liberdade, poder viver suas próprias escolhas. Arriscar, quem sabe, ter uma chance, sim, de encontrar alguém que olhe para além da tua aparência, né? Da aparência que ela tem e é tida como tão ruim. E é aí que ela encontra e se depara com Rafe. E é quando esse encontro acontece que tudo vai mudar na vida da Elsa. 13 anos se passam. O mundo está vivendo um puro caos. Milhares de desempregados. É a grande depressão que está acontecendo. Temos setor industrial sendo atingido, os agricultores sendo atingidos, o mundo está em colapso e mais que isso, faz 4 anos que não cai uma única gota de chuva. O chão está seco ao ponto de rachar, os animais estão morrendo, as plantações não se desenvolvem, nada floresce, nada cresce, a comida está ficando escasso, a pobreza está batendo em todas as portas. Gente, é um cenário de total e pleno desespero. E é aí que outra reviravolta acontece na vida de Elsa, colocando ela ali em xeque. Ela precisa decidir se ela vai continuar ali na terra que ela aprendeu a amar, com as pessoas que ela abraçou como família, ou se ela vai lutar pela saúde do filho, que neste clima terrível está cada vez pior e não tem mais o que fazer a respeito do seu casamento, sabe? Então ela precisa decidir qual vai ser o próximo passo da sua vida, para onde ela vai, o que ela vai fazer, se ela arrisca ir pro desconhecido ao oeste ou se ela permanece ali. E o que eu tenho para falar para vocês é que é arrebatador, é intenso, é cru
e é muito real, é muito perspicaz. Eu gosto de como a Christine Hanna traz esse pano de fundo histórico para a narrativa e só enriquece o enredo e nos deixa refletindo e pensando sobre o destino dessa mulher que vem se descobrindo e vem se revelando tão forte, tão determinada e tão corajosa. E foi pensando nessa breve pincelada, né, nessa pequena sinopse do que eu trouxe, do que a gente vai encontrar aqui, que eu quero conversar com vocês sobre alguns pontos específicos que seriam aí, quem sabe, talvez, motivos para que vocês despertassem o interesse e a curiosidade para conhecer essa obra, tá? Eu acho que, primeiro de tudo, é falar sobre ser mulher numa época onde você só tinha valor e voz se você se casasse. E nem assim, né? Muitas vezes a gente sabe que os casamentos mais aprisionavam as mulheres do que lhe davam liberdade. E a Elsa vai viver ali um momento muito feliz na vida dela, porque ela vai encontrar um caminho e vai gostar deste caminho que ela encontrou, ao qual ela está vivendo, até ela se deparar com essa grande depressão que está acontecendo no mundo, né? Essa crise econômica que tá quebrando todas as empresas, tá tirando os empregos das pessoas, é a miséria, é o terror da fome, é o terror de não saber o que fazer, não ter para onde ir. E aí a gente vê a figura do Rafe, que é o marido dela, muito desesperado, muito sonhador, muito preso ao que ele poderia ter sido e não ao que ele construiu, muito diferente da Elsa, que é extremamente pé no chão e consciente da família dela, do que ela quer para a família dela e do que ela faria pela família dela. Então, a gente vê o quanto essa mulher, mesmo sendo só uma mulher para a época, ela se revelou muito, muito, muito mais forte e corajosa do que o próprio par que ela tinha ali para estar ao lado dela. O segundo ponto que me chama muita atenção nessa história é o quanto uma mulher é forte, guerreira e determinada quando ela encontra a sua voz. E isso vai ficar muito marcado no momento específico da história, que eu não posso falar por questões de spoiler, mas a Elsa se sacrifica e sacrifica tudo que estiver em volta dela em nome dos filhos, em nome do amor que ela tem por aquela família, em nome dos valores e das coisas que ela acredita. Ela não tem medo de trabalhar. É de sol a sol, é de segunda a segunda, a Elsa trabalha incansavelmente. Tudo que ela quer é a chance de alimentar os seus filhos, é a chance de dar uma oportunidade para eles, de quem sabe ver eles estudando, deles terem um lar adequado, fugir daquela seca infernal. É assim, angustiante. Você consegue se imaginar no lugar dessa mulher sem saber o que fazer e abraçando o desconhecido, indo atrás do desconhecido, porque isso é tudo que ela tem. O desconhecido, porque o que lhe é conhecido já não funciona mais, já não lhe é suficiente. Então é de angustiar e chorar. A gente também tem muito forte aqui na história, e é uma coisa que me pegou muito na minha reflexão, é o quanto a gente tá perto de enfrentar o passado outra vez, ou um fato histórico que aconteceu no passado. A gente sabe que a gente teme uma terceira guerra mundial, mas a gente tem visto movimentações aos quais a gente não pode descartar isso aconteça em algum momento. Não estou falando que isso vai acontecer agora, né? Mas a gente tem visto coisas acontecerem ao nosso redor e essas pessoas que estão em confronto já vivendo ali uma experiência de guerra. E vocês conseguem imaginar a devastação que isso causa? Sabe, tipo, é terrível. Fora isso, a gente tem todas as questões ambientais. A gente vem batendo, né, essa questão do clima há vários e vários anos e falando o tempo tá acabando, a natureza vai se revoltar. E é isso que a gente vive aqui neste livro. A gente tem uma história que se passa em um cenário onde há 4 anos, gente, 4 anos não chove, não cai uma única gota de chuva. Então tá tudo seco, esturricado, tá tudo assim, rachando, a terra tá rachando, tá tudo morrendo de sede, os animais, as pessoas,
todos os lugares, porque os poços estão secando, os rios estão secando. Você não tem de onde tirar, você não tem o que fazer. Não tem como você plantar, porque se não chove, não floresce, não nasce, não brota. Então é um cenário de desespero total, de caos, e sol de 40, 46 graus e as pessoas fritando naquele calor terrível. E sem água. Você tá andando e a terra tá rachando, criando fissuras enormes, porque tá tudo muito seco. E aí a gente se pega num calor e às vezes fica, não sei na região de vocês, mas na minha, às vezes fica mais de mês sem chover e já fica assim a pele, a cidade, o pó. Então você imagina enormes tempestades de areia, e o Brasil já viveu algumas experiências de tempestade de areia. Eu já presenciei uma na minha cidade. E a gente sabe o terror que é, o pesadelo que é. E isso é tudo que eles têm. Tempestade de areia e mais tempestade de areia. O do teto cai pó, você deita pra dormir, por mais que você tenha lavado tua roupa de cama, ou que você tenha ali a poeira. Todo lugar que você vai mexer tem pó, tem terra, você tá mastigando terra e você tá ingerindo, respirando essa terra, e o que isso causa dentro de você, no seu pulmão, as doenças. Então todo esse cenário é aterrorizante porque é muito real, é muito palpável, é uma coisa que pode acontecer. Por que não? A natureza pode se voltar contra o homem, pode. E aí outro momento também que é muito pertinente ao que nós estamos vivendo é o preconceito, o ódio, o descaso com o seu semelhante. Sabe? É o ser humano maltratando outro ser humano porque ele é de uma cor diferente, de um país diferente, não fala o teu idioma, não, talvez não reze para o seu Deus. E como esse ódio absurdo tem tomado conta. Isso não é de agora. Eu já falei com vocês em outro vídeo, com certeza, quando eu falei do livro Longe de Casa, da Malala, sobre essa questão dos refugiados. Aqui a Elsa, ela precisa migrar, ela precisa sair do lugar que ela sempre chamou de lar e casa, deixando praticamente tudo para trás, levando só o que ela consegue levar realmente, indo para uma outra cidade, um outro local, para tentar ali, quem sabe, sobreviver. A gente não tá falando nem de viver, mas sobreviver com a família dela, com os 2 filhos. E quando ela chega lá, o que ela encontra é preconceito, ódio, o capitalismo exercendo a sua força e a sua soberania sobre as pessoas. Gente, é aterrorizante, angustiante, é penoso de você ver aquilo. E você fica assim, é outro ser humano, sabe? É sim, é outro ser humano, mas é maltratado, odiado, explorado. Olha, se você ler esse livro, não derramar uma lágrima, amigo, teu coração tá seco. Porque assim, é terrível. É terrível você ver a Elsa nessa situação toda. É terrível você ver ela buscando forças para tentar lutar, para tentar conseguir vencer. E ainda assim, essa história é dolorosamente linda. Linda, 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 linda. O que Christine Hanna fez em Os Quatro Ventos é simplesmente maravilhoso, sabe? Eu sou muito fã da autora. A gente já conversou sobre outros livros dela, porque eu simplesmente amo mesmo sua narrativa. Eu gosto de como ela nos cutuca e nos coloca neste lugar de refletir e pensar realmente sobre a nossa existência e sobre o que a gente pensa. Ela meio que nos trata como hipócritas, muitas vezes, nos obrigando a pensar, a questionar e mudar comportamento e mudar atitudes e buscar conhecer. E simplesmente assim, é maravilhoso, é mágico. Eu só tenho a agradecer a Editora Arqueiro pelo privilégio de ter lido essa obra antecipadamente, pelo privilégio de poder estar aqui conversando com vocês sobre este livro. E, gente, deem uma chance. Eu acho que esse enredo tem tudo para te conquistar. É um drama, com certeza é um drama, porque o que essa família passa, assim, mas é muito real, é muito verossímil, é muito palpável, é doloroso, é intenso, mas é lindo, é maravilhosamente muito bem feito. Então, por favor, deem uma chance para Os Quatro Ventos. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Tem resenha para vocês lá no blog, e lá eu com certeza faço muito mais sentido, porque eu não tô tentando conter as lágrimas, não tô tentando alinhar na minha cabeça esse turbilhão de emoções que eu senti ao ler. Então eu te convido a passar lá, conferir a resenha, aproveitar para ir lá conferir a pré-venda do livro. O link vai estar aqui embaixo no box de descrição. Então passa lá e confere. Se
Se você chegou até aqui, muito obrigada. Aproveita para se inscrever no canal, ativar suas notificações, deixar o seu comentário. Vem ser parte dessa grande família Atitude Literária. Um super beijo e até a próxima. Tchau!